Bom, hoje nós vamos então fazer uma aula, um aulão Black Friday, né? E como tudo que eu faço, eu sempre entrego para vocês alguma informação, porque eu sou da teoria que tudo é uma troca, né? Dinheiro é troca, energia é troca, conhecimento é troca. E aí, nessa troca, eu acho que é fundamental que a gente fale em conhecimento. Conhecimento não, mas a gente já vai ver isso que eu vou falar para vocês, que é a questão de entender o que é conhecimento e o que é informação. Bom, atualmente, né, além das minhas formações de graduação, de educação física, de estética, de fisioterapia, eu sou acadêmica do curso de farmácia, termino a farmácia agora em 2025. Mas, além disso, eu já tenho 8 pós-graduações na área de docência, na área da estética, na área da educação física e na área da fisioterapia, que inclui saúde da mulher e fisioterapia esportiva, que tem tudo a ver com o meu trabalho com o taping, assim como a pós de estética e cosmética, e assim como as pós relacionadas à docência. Eu também fiz mestrado e vocês vão ver aqui nessa aula os resultados das pesquisas de mestrado que eu fiz. Então, eu já trouxe, elas já foram publicadas, então a gente já tem aí algumas coisas para agregar nesse mundo obscuro do tape. E atualmente eu faço doutorado, e esse doutorado eu estou também indo para a área do tape, mas numa área muito mais profunda do que o raso que a gente vê na maior parte dos artigos científicos, dos artigos científicos que nós temos, que são de baixa qualidade metodológica. É isso que é importante a gente entender e compreender. Tá? Além disso, eu tenho formações fora do Brasil em drenagem linfática, eu tenho formação de diplomatura no Chile, tenho mais de uma formação em drenagem com Voder, Ciuti, Godoy, Orlando Sanches. Então, a área do pós-operatório não é uma novidade para mim, que foi o que eu coloquei no meu Rios de hoje. Né? Eu estou na estética desde 1989, quando eu acabei aí a educação física, e entrei na estética Aqui, moto. pela Moto área em cima da da nossa massagem. empregada. Por favor, os microfones. E, e aí. Não, já está ok, né? Já está ok. E aí, desse caminho da educação física, eu fui trabalhar com hotelaria, onde eu tive contato com os spas, e foi essa porta do spa que me levou para dentro da estética. Então, já são aí 30 e alguns bons anos, né? Eu não sou uma novata, eu não sou uma aprendiz de professor, nem uma aprendiz de esteticista. Já caminhei por esse caminho da estética e do pós-operatório e comecei com um dos maiores exemplos que eu podia ter, que era um cirurgião plástico aqui de Campinas, mas que é uruguaio, e esse cirurgião plástico tinha uma clínica com centro cirúrgico e com quartos hospitalares, e foi ele que me ensinou que para que a gente mexa em alguma coisa, é necessário que a gente conheça o que a gente está mexendo. Então, quando eu fui convidada para ir trabalhar com ele na Artanis, ele me disse: você vai atender meus pós-operatórios, mas você vai assistir as cirurgias. Então, eu acabei assistindo primeiro do lado de fora, num vidro, todas as cirurgias que ele fez, e depois ele disse: mas dentro do centro cirúrgico, com os barulhos, com o cheiro da cauterização, as respostas são diferentes. Aí eu assisti dentro do centro cirúrgico, e aí nós estamos falando, gente, de 30 anos atrás, 31 anos atrás. E aí ele tinha já uma mentalidade bem vanguardista de que para que a gente fizesse esse trabalho era necessário esse conhecimento. Ele operava de manhã e pedia que eu fizesse o primeiro atendimento da paciente por volta de 2 ou 3 da tarde, quando ela já estava voltando do soninho, do pós-anestesia, já estava num bom processo de recuperação. Então, essa base que eu tive com esse cirurgião e o trabalho que eu tive também com o cirurgião daqui de Campinas, que era um cirurgião vascular, me deram um embasamento muito sólido
para aquilo que eu acredito e que eu coloquei em prática no Delete Taping e coloco em prática em todos os meus cursos, né, de pós-operatório, seja só drenagem, seja só dermomobilização, seja só eletroterapia no pós-operatório, tá? Então, assim, já é uma estradinha bem conhecida, eu me mantenho extremamente atualizada, faço questão de estar atualizada, né? Por isso tenho a idade que tenho a experiência que tenho, mas não estou na idade da pedra repetindo e fazendo coisas que deixou-se de usar há muito tempo, né? Então, qual que é a proposta das aulas e não do curo, mas do curso, né? Do curso pós-operatório estratégico funcional. O que que esse nome significa? Um atendimento de pós-operatório de forma estratégica, e aí eu uso estratégico no lugar daquele chavão raciocínio clínico, de forma funcional, de forma que devolva essa paciente para a sua funcionalidade cotidiana da melhor maneira e da maneira mais rápida. Então, o objetivo do curso, na verdade, é entregar para vocês, e aqui nessa aula, opa, desculpa, aqui nessa aula eu vou falar bastante disso, é entregar informação. A gente tem que ter uma racionalidade, um entendimento do que é informação e o que é conhecimento. Informação são todos esses dados que eu entrego para vocês em todos os cursos que eu dou, são as informações. Quando você recebe essa informação e coloca ela em prática, você transforma essa informação em conhecimento. O conhecimento nada mais é do que informação aplicada à prática. Então, a gente entrega a informação para vocês, eu entrego a informação para vocês, ela vai ser absorvida por vocês e vai se transformar em conhecimento à medida que vocês aplicarem essa informação na prática. Então, a informação, ela não dá raciocínio clínico para ninguém, ela embasa vocês para ter o raciocínio clínico e desenvolver o raciocínio clínico por uma lógica ou por uma comparação entre as informações que vocês receberam. Então, eu costumo muito dizer o seguinte, que taping tem muita coisa que não está descrita na literatura científica, mas que ao analisarmos a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, a funcionalidade, a gente acaba entendendo por que nós temos certas respostas fisiológicas ou respostas clínicas que nós temos. Não é difícil de fazer esse link. O que é difícil no taping é documentar cientificamente. Esse é o grande problema. Primeiro, porque nos falta material humano, as pessoas, os modelos, né? As amostras para os estudos científicos. Segundo, que falta e é difícil fazer a padronização, porque cada médico opera de um jeito. Se a gente for pegar só de um médico, a gente vai fazer um estudo muito longo. Terceiro, que nós acabamos não podendo pagar para as pessoas serem voluntárias, porque isso é proibido no Brasil, e aí a gente não consegue ter esse grupo para fazer esse projeto, esse estudo. E, por último, o fato de nós não termos muitos dos exames de imagem que a gente precisaria. Então, por exemplo, nós podemos afirmar que há um levantamento do filamento de ancoragem para a drenagem linfática? Não. Nós podemos deduzir, compreender que esse seja o mecanismo mais plausível. Mas nós não podemos afirmar, porque não existe no mundo um ultrassom com a precisão que nos mostre essa imagem do filamento de ancoragem elevando, ou uma ressonância que mostre, ou qualquer exame de imagem que nos mostre isso, tá? Então, afirmar isso, que o taping levanta o filamento de ancoragem, afirmar que a drenagem levanta o filamento de ancoragem, não é uma verdade absoluta. Então, a gente tem que compreender muito em relação a isso. A gente pode fazer correlações, tá? Mas não pode afirmar. Por quê? Porque a gente não tem como documentar isso, entregar isso documentado para vocês.
Então, dentro da proposta do curso, do pós-operatório estratégico funcional, o nosso objetivo qual é? Entregar o máximo de informação possível, o máximo de possibilidades práticas, o máximo de imagens de práticas dessas estratégias, dessas intervenções, para que vocês possam, na prática diária de vocês, definir qual é o paciente, qual é a cirurgia que pode receber todo o processo de execução dessa intervenção, tá? Então, eu acho que isso é o mais importante da gente já começar uma aula e um curso compreendendo isso, porque muitas vezes as pessoas querem uma receita de bolo ou acham que eu vou pegar na mão para fazer aquilo ali. E não é assim que vai acontecer. Por quê? Porque o tipo de cirurgia que o seu paciente fez não é o mesmo tipo de cirurgia que eu atendo, tá? O tipo de técnica que ele usou não é as mesmas técnicas do cirurgião que eu tenho atendido, o país que você está atendendo não usa os recursos e nem tem disponível, a legislação daquele país não permite a tua atuação como permite a estética aqui no Brasil. Então, a gente tem que ter toda uma visão desse contexto, porque eu não posso sair daqui e ir para um país e ensinar as pessoas a infringirem a lei. Do mesmo jeito que eu não posso aqui ensinar vocês a fazerem coisas que a legislação de cada uma das profissões não permite. Então, isso é extremamente importante que a gente tenha em mente. Nem tudo eu posso, né? Eu poderia, mas a diretriz do meu conselho, e para quem não tem conselho, a lei não me permite esse tipo de intervenção, tá? Bom, seguindo daqui, vamos lá adiante, a gente tem que entender um pouco da história desse processo todo da cirurgia plástica, tá? Então, desde 1970, a gente vê uma mudança na cirurgia plástica, ela começa a ganhar corpo, começa a ganhar importância, vem se modificando com o surgimento de novas técnicas cirúrgicas e no curso isso é uma aula extremamente aprofundada para a gente entender, porque a gente aqui está falando da cirurgia plástica, mas a gente só vai falar de lipoaspiração no Brasil em 1982 e na França, quando ela foi criada, em 1980, né? E aí aqui a gente já começa a refletir, deveria começar a refletir a respeito da drenagem. Por quê? Porque as técnicas e as estratégias de drenagem que surgiram a partir do Voder começaram em 1932, 33. Então, quando o Voder cria e descobre toda a base do funcionamento da drenagem, ele não fez isso voltado à cirurgia plástica. Ele fez isso às patologias, principalmente depois as patologias do sistema linfático. E logo em seguida vem Leduc, né? No meio disso a gente tem outros profissionais, mas vem Leduc que era discípulo dele. Nós tivemos aqui no Brasil a felicidade, e eu tive a felicidade de ser aluna da Valtro, que era aluna do Voder, ela foi aluna do Voder. E foi ela que treinou e ensinou as profissionais do Brasil a fazerem drenagem linfática método Voder, que é um método cujas manobras não se encaixam, por exemplo, no pós-operatório. Porque quando a gente conhece isso, a gente vê que essas manobras são circulares, fazendo mobilização da pele, o que não é adequado para um processo de pós-operatório. Bom, o que aumenta a responsabilidade do profissional que atua no pós-operatório? O que aumenta é que é fundamental que a gente entenda que o pré-operatório do pós-operatório é o conhecimento aprofundado das cirurgias plásticas, como que elas ocorrem, quais os instrumentos, quais os conceitos, quais as assistências que são usadas, quais as energias externas que foram adicionadas, quais as modificações de planos de tecidos anatômicos que estão sendo alterados à medida que mudam-se as técnicas de cirurgia plástica.
tá? Então, à medida que eu tenho esse conhecimento, eu posso mudar os meus procedimentos dentro das intervenções que eu posso fazer. Por quê? Porque eu tenho conhecimento do plano tecidual que foi mexido e o que eu posso e o que eu não posso fazer naquilo ali. Né? Então, a gente não está falando exatamente sobre esse plano mais moderno. A gente está falando de quando a cirurgia plástica começou. Então, à medida que a cirurgia plástica iniciou, muita coisa se modificou nesse universo da cirurgia plástica. Então, a gente tem que entender essa evolução para poder entender a cabeça dos cirurgiões com quem a gente está trabalhando. Então, no começo das cirurgias plásticas, o que era preconizado? Não fazer nada no pós-operatório. Vá para o repouso. Fique deitada e fique quieta. Essa era a base. Logo depois veio a grande era da drenagem manual. Ah, no dia seguinte, no mesmo dia, você tem que fazer drenagem. Eles nem sabiam o que era drenagem, mas eles tinham ouvido dizer, ou disseram para eles, que tinha que fazer drenagem, que a drenagem ia acabar com o edema. Então, criou-se, principalmente aqui no Brasil, essa coisa enraizada de que operou tem que drenar no dia seguinte. Até hoje a gente tem médicos mandando isso. Depois surgiu a era da eletroterapia. Se não fizesse ultrassom na pós-operatório, não era um bom pós-operatório. A eletroterapia era o ápice da modernidade do pós-operatório. Seguido disso, chegou o taping, então, né, a coisa de 6, 7 anos. Aqui no Brasil, o taping dentro do pós-operatório, né, não o taping em outras aplicabilidades, mas dentro do pós-operatório, para que vocês saibam, o taping no Brasil, ele começou a ser utilizado na fisioterapia, na educação física, em 1996, que foi quando a gente teve a primeira formação no Brasil, né? Trazido por um profissional brasileiro, que é o Nelson Morini, e aí começaram os primeiros cursos, as primeiras formações de taping no Brasil. Antes disso, o taping era conhecido, tá? Eu via na televisão, eu acompanhava as Olimpíadas, eu sabia que tinha uns esparadrapo colorido, mas em 96 começaram os cursos. E antes disso, quem fez ou quem sabia alguma coisa sabia por ler, porque era o tempo dos artigos científicos datilografado, tá? Então, nessa época, nessa década de 90, a gente teve a entrada, então, do taping no Brasil, com uma bandagem custando R$ 270 a caixinha. E aí, o que, que se fazia? Se queria colocar no paciente de forma que aquele tape não desgrudasse. E aí surgiu os mitos de passar álcool, acetona e éter na pele para fazer com que o taping aderisse muito tempo. Assim como tintura de benjoim. Depois veio leite de magnésio. Mas por quê? Dois aspectos. Primeiro, pelo custo da fita, que era muito caro, não é o que é hoje. E segundo, porque o profissional não tinha preocupação com a pele do paciente, ele tinha preocupação com a função. Então, a pele pouco se danasse, tá? Então, o objetivo principal era esse daí. Depois disso, surgiu, então, a chegada dos exercícios de respiração e os exercícios de alongamento, que lá atrás, já na década de 80, a gente já fazia, quem é esteticista há mais tempo sabe que a gente já fazia exercícios respiratórios, inclusive preparatórios da respiração, usando sacos de arroz de 5 quilos. Então, se colocava um saco de arroz de 5 quilos na barriga da paciente, fazia ela respirar, isso antes da cirurgia, era o pré-operatório, fazia ela respirar muito para que ela se acostumasse com a compressão da cinta, que era uma cinta de alta compressão, muito semelhante à cinta que o Alfredo Royos usa lá na Colômbia. Aqui no Brasil, nós não usamos cintas de alta compressão. As cintas que nós usamos são de baixa compressão, tá? E aí, depois disso daí tudo, né, a gente agora tem ainda a dermoliberação ou a dermomobilização, que é, então,
essa manipulação do tecido com o intuito de evitar as aderências e fibroses ou liberar aderências e fibroses, tá? Então, hoje, o pós-operatório, ele é composto por todos essas intervenções que nós estamos vendo aqui. A Leia lembra do saco de arroz, ainda bem que eu tenho gente da minha época, porque a gente botava os 5 quilos de saco de arroz, a paciente tinha que respirar, quando ela estava ficando boa, a gente colocava mais 5, tá? Então, isso é bem importante, porque existe essa coisa de reserva de mercado, né? E aí a gente tem que entender que isso já existia, não é nenhuma novidade para nós dentro do processo de pós-operatório, tá? Então, o trabalho de respiração, ele já era feito. Inclusive, naquela época, a gente tinha médicos que pediam para engessar paciente, fazer atadura de gesso, né? E às vezes as pessoas acham que eu não tenho experiência com o pós-operatório, eu às vezes tenho que dar um pouco de risada disso, tá? Outra coisa importante que nós precisamos saber como profissionais é compreender o que é intercorrência e o que é complicação. Existe um erro de vocabulário, um erro linguístico que considera complicação intercorrência, intercorrência complicação. A intercorrência, gente, é aquilo que todo paciente vai ter, tá? Só que nós temos pacientes que vão ter em maior grau ou em menor grau, mas todo paciente vai ter, tá? Todo paciente vai ter equimose, sim, dependendo do tipo de infiltrado que foi usado na cirurgia e dependendo do grau de fragilidade capilar desse paciente. Todo paciente vai ter edema, sim, todo paciente vai ter edema, faz parte do processo cicatricial. Todo paciente terá cicatriz? Sim, terá. Ele está trocando um corpo que ele não gosta por um corpo que se enquadra na estética dele, mas com uma cicatriz. E isso é uma coisa que não é conversado com o paciente. Depois ele tem uma cicatriz normotrófica e mesmo assim ele quer tratar a cicatriz achando que ela vai desaparecer, tá? Todo paciente tem dor em maior ou menor grau. O paciente vai ter queixa de dor, dói nos primeiros dias mais. E todo o paciente terá desconforto. O que é desconforto? Outros tipos de desconforto. Alguns pacientes têm enjoo, alguns pacientes têm ânsia. Ele vai ter outros desconfortos. Tudo isso é intercorrência, todos terão, a gente sabe que terão, espera que eles tenham, tá? Então vai acontecer, o nome da palavra já diz, intercorrência, ocorre durante o processo, ok? E outra coisa que também o nosso paciente vai ter é a fibrose fisiológica. Todo processo pós-operatório gera uma fibrose fisiológica. Não tem como não existir, faz parte do processo de reparo. Daí a gente parte para as complicações. Então, as complicações são todos aqueles acontecimentos que não se espera que aconteça, que não se deseja que aconteça e que não vai dar em todo mundo. Nós vamos ter pacientes que terão, nós vamos ter pacientes que não terão. Significa, por isso significa complicação, tá? Complicou, deu ruim, deu BO, que é o que a gente diz normalmente. Então, o que a gente pode considerar uma complicação? A fibrose patológica. A fibrose patológica, ela é uma complicação, porque a fisiológica está dentro da intercorrência. O que a gente pode esperar? Uma necrose, uma lesão necrótica. Pode ocorrer uma complicação? Sim, é uma complicação causada pela isquemia, tá? O que mais a gente pode esperar? Podem haver queimaduras nessa pele? Sim, podem, principalmente se esse paciente fez uso das energias externas. Então, as energias externas, elas podem gerar queimaduras que a gente vai visualizar da epiderme.
Ela pode ter lesões cicatriciais mais graves, como decência? Sim, pode. Essa imagem que está aqui, inclusive, é uma lesão causada por cisalhamento da malha, da cinta cirúrgica, tá? Da malha pós-cirúrgica. A paciente pode ter decência de sutura? Sim, pode. Pode ter a decência de sutura. Toda paciente tem? Não, não é toda paciente que tem, mas é uma complicação. A paciente pode ter cicatriz inestética? Sim. Hipotrófica, hipertrófica, queloidiana? Sim, ela pode ter, tá? A paciente pode ter seroma? Sim, ela pode ter seroma. Seroma é uma complicação. Ah, Dada, mas os pacientes todas as minhas pacientes do médico têm seroma. Ok, não tem problema, tá? É a técnica que ele usa. Então, é uma complicação, não tem jeito, tá? Algumas dessas complicações, uma grande parte dos profissionais da saúde podem tratar, outras não podem, tá? Então, a gente tem que ter essa visão. Bom, o que que os médicos diziam, tá? Então, a gente teve o período que, após a cirurgia realizada, o médico exigia repouso absoluto, porque na cabeça dele o corpo se curava sozinho, isso é verdade. O pós-operatório é importante? Não, não é importante. É essencial? Não, não é essencial, tá? O corpo vai se reparar. Agora, ele vai se reparar melhor ou pior do que com um pós-operatório. Se for um pós-operatório mal feito, com intervenções inadequadas, ele pode se recuperar pior do que ele se recuperaria sozinho. É aqui que entra a nossa balança da responsabilidade de querer trabalhar com pós-operatório. E nós temos até hoje médicos que pensam assim: não, não precisa fazer pós-operatório. Fica lá em repouso, não te movimenta, não carrega peso, tá? A gente ainda tem o profissional que pensa desse jeito. Bom, depois veio uma fase onde os médicos faziam a cirurgia e aí eles indicavam para fazer pós-operatório 40 dias depois da cirurgia ou mais. Então, essa paciente vinha toda angu mal mexido, né? Cheia de fibrose patológica na maior parte das vezes, tá? E aí a gente tinha outros médicos que tinham o conceito de que quanto antes fizesse drenagem, melhor. Que era o outro extremo, né? Quanto antes drenagem, melhor não é melhor. E quanto mais tarde iniciar o pós-operatório, também não é melhor. E a gente até hoje tem médicos que pensam assim. Bom, depois veio uma outra era. Após a cirurgia, o médico indicava o pós-operatório com 20 dias, mais ou menos, e aí ele dizia que tinha que fazer drenagem e tinha que usar ultrassom. Esse era o processo, tá? Não, tu tem que fazer 10 drenagens e ultrassom, já a partir de amanhã. Outros esperavam 20 dias e diziam, agora tu tá liberada, aí tu pede para ela fazer drenagem e ultrassom. E a gente ainda tem médico propondo isso, tá? Aí passamos para um outro nível. O médico fazia cirurgia e indicava o pós-operatório no dia seguinte. Aí ele já queria no dia seguinte drenagem, ultrassom e radiofrequência, por incrível que pareça. Porque como a radiofrequência na cabeça deles ia trabalhar com a flacidez da pele, eles achavam que quanto mais trabalhasse com a radiofrequência ali, menos flácida a paciente ia ficar. O resultado desastroso disso eram fibroses patológicas absurdas, tá? E a gente ainda tem médico dizendo que quer drenagem no dia seguinte, quer que use ultrassom no dia seguinte. Tá? Depois vamos para uma nova fase, uma outra década. O médico indicava o pós-operatório no dia seguinte, e aí ele já vem, ele médico, com a prescrição de drenagem, de ultrassom, de rádio, e aí tem que usar o tape. E aí ele decide que o taping tem que pôr no dia seguinte, que o taping tem que pôr 3 dias depois, e aí ele escolhe o protocolo de pós-operatório que ele vai indicar que o profissional que vai atender o paciente dele, faça. E temos esses também.
E aí nós temos aí os profissionais que pedem tudo isso, tá? O médico indica o pós-operatório já a partir do dia seguinte, fala de drenagem, fala de ultrassom, fala de rádio, fala de taping, mas ele deixa isso à definição do profissional que vai atender o seu pós-operatório. Então, isso é que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que é esse respeito ao profissional, ao conhecimento do profissional. A grande questão é: esse profissional que está fazendo pós-operatório tem o conhecimento? Então, é aqui que cria-se um hiato, uma separação entre o que o médico quer e o que o profissional faz. Essa ligação de confiança é que é o passo mais importante, tá? Eu estou aqui botando o povo para dentro, tá, gente? Por isso que eu dou umas pausinhas, tá? Tem gente entrando aí. Bom, e aí veio, eu vou fazer essa pergunta, essa provocação para vocês, que eu sempre faço, que é o que que o médico entende. E olha que nessa aula tem médicos, tá? E eu dei essa aula numa plateia que tinha médicos. Então, o médico, ele entende de muito, mas de muito mesmo, sobre a cirurgia que ele faz. Os que estão mais atualizados sabem mais, claro, e os que estão menos atualizados sabem um pouco menos. Mas todos eles sabem o que fazem, tá? Os mais conservadores, eles trabalham ali com aquela lipo tradicional, né? Com aquele número de quilos, de litros, com aquele volume de área prescrito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Outros médicos que são mais avant-garde, que são mais para frentex, eles já fazem outras coisas, somatórias de técnica e realizam outras técnicas. Agora, do processo cicatricial, que é o que vem depois da cirurgia deles, eles entendem muito pouco, muito pouco. Dos recursos e da utilidade dos procedimentos pós-cirúrgicos, pouquíssimos entendem, pouquíssimos, tá? Com vontade de aprender, sentar e aprender sobre o pós-operatório, eu reparo tecidual, poucos também têm interesse. E dispostos a nos ouvir, menos ainda. Então, esse é um número bem menor. A gente tem a sorte, aí eu posso falar pelo Delet, tá? Dos nossos profissionais estarem conversando de maneira mais próxima com os seus cirurgiões. E esses cirurgiões, inclusive, têm acessos a mim, como o Fabian Fedrizi no Rio, como o Vinícius no Rio de Janeiro, como a doutora Tatiana Tornio. A gente tem vários médicos, tá? O Vinícius e o Rafael lá na Baixada. A gente tem vários médicos que hoje estão mais próximos da gente, nos ouvem mais e conseguem compreender os raciocínios clínicos. Mas é um trabalho de formiga e é um trabalhinho árduo a gente conseguir passar tudo isso para eles. Primeiro, porque eles não têm muito tempo para se dedicar a estudar, eles já estudaram demais, então o tempo deles para isso hoje é um pouco menor. Outros, pela própria questão da arrogância e da prepotência, tá? Mas a gente tem alguns mais jovens que ouvem, tá? Que ouvem. E eu acho isso fundamental para a gente. E aí, nós, profissionais, o que nós sabemos? Então, nós vamos ter aí no mercado alguns profissionais que sabem muito, alguns profissionais que sabem bastante, outros que sabem pouco, e alguns que não sabem quase nada, e estão indo ali na onda, fazendo o que faziam há 30 anos atrás, ou fazendo alguma coisa que alguém ensinou, ou fazendo alguma coisa que aprendeu no Instagram ou no YouTube. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de profissionais que ainda, apesar de ser profissional da área da saúde, ainda está seduzido pelo número de seguidores e pelas fotinhos de antes e depois. E aí, essa é uma das coisas que me preocupa um pouco,
porque muitas vezes a gente atende celebridades. E quando a gente atende celebridade, primeiro que toda celebridade, a partir do momento que entrou na nossa porta, ela é uma cliente, ela não é a celebridade, né? E tem celebridades que fazem que a gente assine contrato de sigilo. Ela não quer que as mídias saibam, aí que os fofoqueiros da televisão, da internet, saibam que ela fez um procedimento cirúrgico. Então, se você faz isso com um paciente que é celebridade, por que você expõe os outros com as imagens de antes e depois? Tá? O paciente que vai chegar a você vai chegar porque ouviu dizer da qualidade do teu trabalho e o próprio médico vai indicar pela qualidade dos resultados que tu entregou. Não é pela exposição do paciente nas mídias, tá? Não é todo mundo que pensa assim, esse é o meu pensamento, tá? Eu não preciso ficar expondo os meus resultados dos meus pacientes. Eu preciso atender os meus pacientes, como pessoas. Porque essa exibição, essa exposição da pessoa, ela é muito mais comum aqui no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Porque as tuas fotos de antes e depois você vai mostrar para a tua paciente quando ela está dentro do teu consultório e veio fechar com você o programa de pós-operatório dela. Ali você pode, sentada com ela, mostrar o teu portfólio. Mas nas tuas mídias sociais não justifica, do meu ponto de vista. Por quê? Porque o resultado que eu consegui na Mariazinha, eu não vou conseguir na Joaninha e não vou conseguir na Letícia, porque foram cirurgias diferentes, técnicas diferentes, assistências diferentes, infiltrações diferentes, são fototipos diferentes, são idades diferentes, são etnias diferentes. Então, como é que eu quero comparar resultado? E são hábitos diferentes. Eu tenho paciente que estava com 3 dias de cirurgia, estava levantando o sofá para passar pano embaixo. Eu tenho paciente que com 2 dias de cirurgia foi para o supermercado carregar sacola. Então, a gente tem que ter esse bom senso, porque toda vez que eu ponho o resultado de um paciente, eu estou enganando outros tantos, porque eles não vão ficar daquele jeito. Aquela cirurgia não vai ser igual, a idade não é igual, o fototipo não é igual, a técnica não é igual, a assistência não é igual. Então, o que eu estou fazendo? Enganando o paciente. E aí eu estou mostrando para ela uma promessa de resultado que talvez eu não consiga. E aí eu estou fazendo prova contra mim mesmo para um processo. Então, todo mundo agora quer trabalhar com pós-operatório. 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com pós-operatório, ninguém queria trabalhar com pós-operatório, tá? Só que hoje as pessoas veem no pós-operatório uma baita fonte de renda e vão ganhar muito dinheiro. O que as pessoas esquecem é que a responsabilidade legal por esse paciente, por tudo que acontecer com esse paciente no decorrer do pós-operatório, também é nossa, não é do médico. Então, essa coisa do dinheiro pelo dinheiro acaba fazendo com que as pessoas queiram ganhar muito dinheiro, mas não queiram investir dinheiro no seu crescimento, infelizmente. Tá? O que mudou e o que é necessário para a gente saber nesse universo do pós-operatório? Bom, primeira coisa, as técnicas cirúrgicas mudaram drasticamente. Quando a gente falava em lipoaspiração, as cânulas elas eram da grossura de um dedo. Hoje, as cânulas têm 0,4 de centímetro de espessura, 0,6. São cânulas extremamente finas. Outra coisa que mudou muito importante que a gente tem que saber é o plano do tecido adiposo. Então, antigamente, a gente fazia ali uma aspiração de um plano mediano lamelar do tecido adiposo. Hoje, a gente chega lá no próximo ao plexo dérmico. Vai o areolar, vai o mediano lamelar e vai o profundo lamelar. Tá? As técnicas de mamoplastia modificaram. Tá? Se tem muito mais técnicas de mamoplastia hoje. As cirurgias mudaram de plano, mudaram os cortes, se criaram novos cortes, tá? Novas cirurgias surgiram, como a lipo HD, a lipo MD, a UGRAFT,
a retirada de costelas ou a remodelação costal, porque a gente tem 3 tipos de cirurgias de costelas aí. As cirurgias faciais também evoluíram. Chegou o deep plane, né, a ritidoplastia deep plane, a gente tem o Castanhares, a gente tem queiloplastia, chegou a bichectomia. Então, uma série de novas cirurgias chegaram de quando eu comecei, que male se fazia abdominoplastia e a paciente tinha que perder 30 quilos pelo menos para ter uma perda de gordura que gerasse uma pitose tissular, para que fosse feita a dermolipectomia, que é o nome da cirurgia. Né? E aí surgiu a lipoaspiração, que todo mundo sabia, que de cada 10 cirurgias, uma ficava boa, as outras 9 ficavam uma desgraça, ou as outras 7 ficavam uma desgraça e 2 pacientes morriam porque tinham tido perfuração de alguma víscera. Né? A anestesia mudou muito, né? Então, tudo isso é preciso que eu saiba. E aí, o que eu tenho que pensar? Né? Que são lesões em diferentes planos. Eu tenho lesões na pele, epiderme, derme, eu tenho lesão no tecido subcutâneo, antes parava aí. Agora eu tenho lesão na musculatura, que é o caso do graft, né, que vai fazer enxertia de gordura nesse ventre muscular. Eu tenho lesão de fáscia profunda e de fáscia superficial, e hoje se sabe o que é fáscia, se estuda a fáscia, está se compreendendo a fáscia, mas na década de 80, 90 não se falava nisso. E atualmente eu tenho as lesões ósseas, porque quando eu serro uma costela para fazer um remodelamento costal, eu tenho uma lesão óssea, né? Então, tudo isso eu tenho que pensar antes é só ir ali fazer uma drenagem, né? E aí, o que vem por trás disso tudo aí? O tal do raciocínio clínico. Então, é pensar que toda cirurgia tem processo inflamatório, e aí é necessário eu conhecer cada uma das fases, tá? Dessa etapa de reparo tecidual, porque toda intervenção que eu for fazer, seja ela manual, seja eletroterapia, seja taping, seja exercício, respiração, ela pode interferir, exacerbar esse processo. E aí ela vai complicar o que não estava complicado. E aí ela vai complicar o meu quadro de recuperação. Com o tempo e com a quantidade de estudos que a gente tem hoje, o que eles mostraram? Que anatomicamente a gente não tem vaso para completar o processo de drenagem linfática, de captação do exudato e de condução desse exudato, porque existe uma interrupção do tecido adiposo. Então, a derme ela é ligada à parte dos grandes vasos na musculatura, através de quem? Dos vasos que estão no tecido adiposo e que foram lesionados, que foram removidos. Tá? Foram removidos, foram machucados, a gente tem várias situações. Mas, Dadá, foram todos? Não, não foram todos, mas como a gente não tem olho de raio-x, a gente não sabe dizer quais foram. Então, a gente compreende que o grau dessa lesão aí dificulta o encaminhamento da linfa para os linfonodos que vão captar esses processos de acordo com a fisiologia e de acordo com a alteração fisiológica que foi feita com o processo cirúrgico. E aí a gente tem esses estudos que nos mostram que a cicatrização ou a angiogênese ela vai se iniciar em linfangiogênese com 4 dias, mas só vai se completar com 14. E aí a gente vai se perguntar o quê? Qual a lógica de eu fazer a drenagem? Se eu não tenho vaso. Se o princípio da drenagem é pegar o líquido intersticial, colocar dentro do vaso, que é o cano, e o cano levar até o ralo, que é o linfonodo. Se eu não tenho vaso, onde é que eu estou para onde eu estou mandando esse exudato, esse interstício todo?
Ah, mas tem um componente de atendimento, tem um componente de analgesia, do uso da mão, de conforto. Tem, tá? Mas eu tenho as áreas adjacentes às áreas operadas, para que eu possa fazer drenagem. Se ela fez abdômen, faço pernas, faço braços, para ajudar nesse escoamento, né? Por ser um sistema, mas não existe uma justificativa fisiológica para que eu drene em cima de onde foi operado, né? Então, esse conceito, a gente já começa a entender que a fisiologia foi prejudicada, né? É o mesmo caso daquelas profissionais que tinham mania de drenar para o dreno. Mas vai drenar para o dreno o quê, criatura? Se aquela minhoca do cano do dreno tá toda enroscada lá dentro, tu não faz nem ideia de onde está, né? Isso era um conceito que a gente tinha antigamente. Ah, vamos drenar para o dreno. A gente achava que o dreno era um ralo. Ele é um ralo, mas ele é um ralo da parte interna e não da nosso trabalho, né? Então, e esses conceitos a gente tem que repensar sobre eles, e provavelmente tem aqui assistindo aula enfermeiros que sabem do que eu estou falando exatamente. Bom, então aqui eu trago o artigo, esse artigo está disponível no curso para vocês, tá? Outra coisa importante, até antes de eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o artigo. Gente, às vezes não é nem questão de eu printar e pegar o nome do artigo. Às vezes é questão que esse artigo está lá disponível para vocês comprarem por 60, US$ 90. E vocês não vão investir esse dinheiro no artigo, tá? Então, a gente que costuma dar curso, quem gosta de dar curso, quem estuda, no meu caso, com o doutorado, a gente acaba investindo dinheiro nesses artigos. Alguns professores não gostam de dar. Eu dou os artigos, mas eu dou nos meus cursos. Então, os alunos que estão nos meus cursos, eles têm acesso a, lá nos cursos, mais de 100 artigos. Tá? Gente, alguém está com o microfone aberto, por favor, fecha. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, se eu consigo por aqui. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem o quanto o sistema linfático ele é superficial e o quanto ele é frágil, que qualquer compressão que a gente faça vai colabar ele. E aí, do jeito que ele está aí a mostra para vocês verem, qualquer passada, qualquer entrada de cânula vai fazer o quê? Vai romper, tá? E aí nós vamos ficar com isso aqui interrompido, que vai levar 14 dias para refazer essa ligação entre uma ponta e a outra, tá? Isso é o raciocínio clínico, é a gente pegar essas informações e transformar num conhecimento prático, tá? No nosso know-how. Então, o mínimo corte na pele já lesiona o sistema linfático. Bom, então, desse ponto de vista, não existe justificativa para fazer drenagem no local da cirurgia, uma vez que os vasos não estão ligados entre si ali, e o prazo vai ser de 4 a 10 dias, quando eles começam a juntar, finalizando com 14, mas a manipulação na região adjacente, em volta, ou seja, pernas, costas, braços, dependendo de onde operou, ela vai ser muito bem-vinda para ajudar todo esse escoamento. E outra coisa que é muito importante, que já é uma coisa bem documentada também, é a respeito da mecanotransdução, que é a transformação, de uma forma simples, tá? Que é a transformação de um estímulo mecânico, de qualquer massageamento, tá? Em um estímulo químico para o tecido. Então, desse ponto de vista, por que você vai fazer drenagem? Por que você vai bombear aquela pele ali? Para que esse teu estímulo mecânico se transforme num estímulo químico, e esse estímulo químico seja um comando para aumento de produção de colágeno. Então, a mecanotransdução é algo que a gente tem que pensar muito a respeito dela para entender o porquê de certas coisas. E aí, qual a solução para isso daí? Uma das soluções é o taping. Ele vem para fazer um papel de estímulo
neural, neurofisiológico, que é o principal papel do taping, tá? O estímulo neurofisiológico, e com isso ele já vai diminuir a dor do paciente, ele já vai promover a analgesia, que é um segundo efeito sobreposto, tá? Então, isso é extremamente importante que a gente entenda. Por que eu ponho o tape no transoperatório? Para fazer analgesia e para fazer um estímulo neurofisiológico. Esse estímulo neurofisiológico, muito provavelmente, nos auxilia no controle do edema. Muito provavelmente nos auxilia no controle da equimose. E por que a Dada fala muito provavelmente? Porque a gente não tem como provar isso ainda, tá? Então a gente acaba, quando a gente tem integridade e honestidade, a gente fala isso como uma possibilidade, como uma probabilidade pelas mecânicas fisiológicas que a gente tem para estudar. Dá para aprofundar isso aqui? Dá muito. Isso aqui é um iceberg, a pontinha é colar o tape. A confusão é tudo que fica para baixo, tá? Ah, mas é só isso então que o taping faz? A gente não sabe. A gente tem muito que investigar, a gente ainda tem muito que comprovar, mas a princípio essas são as funções fundamentais, tá? Se a gente for pegar alguém que entende muito de face, ele vai nos dar uma visão da ação do taping. Se a gente pegar alguém que entende muito de neuro, ele vai nos dar uma visão da ação do taping. Se a gente pegar alguém que entende muito de pele, também vai nos dar uma visão diferenciada da ação do taping. A gente chama isso dos mecanismos. Eu, na minha aula, divido isso em seis mecanismos, que são os possíveis mecanismos fisiológicos. São só esses? Não, não são. Mas para a cirurgia plástica, a gente se concentra só nesses seis, que tem uma lógica fisiológica, tá? Então, surgiu o taping para solucionar esse dilema aí. Ele promove essa analgesia por efeito neurofisiológico, ele diminui esse edema porque ele faz a descompressão da pele e daí ele vai ajudar na absorção do edema e da equimose aonde consegue fazer a absorção, e a gente já tem isso comprovado histologicamente num artigo, e em termos de ultrassom também é visível, a gente vê esse aumento do espaço epidérmico dérmico, tá? A gente tem também um estudo com linfangiocintilografia, né, linfocintilografia, que mostra que houve um aumento da captação linfática quando a gente tem o uso do tape. Entretanto, nesse caso, a gente está falando de um paciente saudável, um paciente que está com o sistema linfático íntegro. Apesar de ser um estudo interessante, é um estudo de caso, ele não serve para a nossa situação de cirurgia plástica. Essas coisas que a gente tem que compreender. Ah, Dada, mas ele serviria para uma paciente que tem celulite? Sim, para paciente que tem celulite, sim. Ele me mostra e me diz que o uso do taping como home care de tratamento de celulite vai aumentar a drenagem, tá? E aí a gente tem um outro artigo que fala a respeito da absorção da equimose após 24 horas, né? Que é um artigo também. Esse, eu estou falando para vocês de artigos mais antigos, tá? Esse que eu estou falando da linfocintilografia de 2019, e esse que eu vou falar agora da equimose, eu acho que é de 2013, se não me engano, 2016, tá? E ele fala exatamente sobre isso, sobre a melhora da absorção da equimose, porque se observa a diminuição da intensidade do roxo, vamos falar assim, dessa do uso da bandagem. Mas ele observa que isso acontece muito mais nas extremidades da fita do que no centro da fita. Então, da extremidade para fora, a gente vai ter uma melhora significativa, tá? O que mudou nisso daí tudo? O que a gente sabe? Bom, hoje a gente sabe da importância do paciente caminhar no momento que acorda da cirurgia e que ele já estiver bem recuperado da anestesia,
A gente sabe da importância desse paciente deambular, como a gente fala na fisioterapia, né? Que é caminhar para melhorar o retorno venoso, para melhorar toda a vascularização, tomar o primeiro banho quando for fazer ali o curativo. Isso vai ajudar a evitar a trombose, essa caminhada, isso vai melhorar a circulação, vai melhorar a oxigenação, principalmente da região operada, oxigenando e nutrindo esse tecido e melhorando assim o processo cicatricial. Lá atrás, no começo, o que eu disse para vocês? Que o médico mandava ficar quieto, deitado em casa. Quanto mais deitado, melhor. Tá? Nós ainda hoje temos médicos que não deixam o paciente tomar banho por 15, 20, até 40 dias depois da cirurgia, para que não molhe a cicatriz e não gere uma cicatriz inestética. Bom, então a gente vai falando sobre tudo. Dentro desses procedimentos cirúrgicos, que até aqui a gente está falando de introdução, alguma dúvida que vocês queiram colocar aí no chat? Até aqui, aproveitem que agora é a hora. Não, tudo bem? Tudo tranquilo? Posso seguir? Posso. Ninguém respondeu, mas acho que eu posso. Isso aqui parece aula com em centro espírita. Você está aí? Você está aí? Né? Ninguém responde. Bom, vamos falar dos procedimentos cirúrgicos. Devemos esperar a liberação do médico para deambular, etc. Rose, depende da tua formação, tá? E depende da relação que tu tem com o teu médico. Quando o médico deu, e isso é fundamental para todos nós, tá? O médico deu para vocês a prescrição, que é obrigatório que a gente tenha, a prescrição para fazer o pós-operatório, ele deu a tua liberdade e autonomia de ação. Então, se tu recebeu para ela solicito a realização de pós-operatório para paciente fulana de tal, doutor fulano carimbado e assinado, você está dono da tua autonomia. O pós-operatório de cirurgia de remodelamento costal é o uso do corset, tá? A base do trabalho do remodelamento é o uso do corset. Procedimentos cirúrgicos, então vamos falar dos procedimentos cirúrgicos, né? Eu costumo separar em 4 grandes grupos, isso aqui é uma separação minha, tá? Isso aqui é uma didática minha, não é uma regra, não é para vocês concordarem ou discordarem, é o jeito que eu vejo. A gente tem aí 2 cirurgias importantes que geram muito rejuvenescimento, que é a ritidoplastia e a blefaroplastia. Depois nós temos as cirurgias de contorno corporal, lipoaspiração, abdominoplastia, gluteoplastia, braquioplastia, cruroplastia, torsoplastia, flancoplastia, remodelamento costal. Aí a gente vem para as cirurgias de volume e forma, que são as mastoplastias, mamoplastia, mastopexia, ginecomastia e explante. E aí a gente vem para a melhora das formas, que é a rinoplastia, otoplastia, onfaloplastia, queiloplastia, areoloplastia, ninfloplastia e testiculoplastia, tá? Então, eu divido dessa forma para que fique mais fácil para a gente entender as mudanças que a gente vai fazer, tá? Bom, não sei quem é que riscou aqui, não sei o que aconteceu nesses slides que estão riscados com a caneta do Zoom. Na abdominoplastia, gente, o que a gente tem que entender para que eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem quando eu falo de planos, tá? Então a gente fazia essa incisão transversa baixa, que vai ter ali da crista ilíaca direita, crista ilíaca esquerda, tá? E aí isso aqui vai ser descolado e elevado. Bom, a partir daqui nós vamos ter a sutura
do reto abdominal e depois a reposição desse tecido, com a retirada da gordura, a reposição desse tecido e a sutura. Esse tipo de corte, tá? Que é um corte mais trapezoidal, ele é modificado de país para país, de cirurgião para cirurgião e de localização para localização. No Brasil, ele é muito próximo do pubis. Em outros países, ele é mais aqui no meio, tá? No meio da barriga. Bem? E aí, o que que acontece? Isso daqui, tá? Isso são imagens, inclusive, das aulas. Então, eu tenho ali o quê, ó? Um corte, um descolamento, a elevação desse tecido, a sutura do reto abdominal. Vai ser feita a retirada desse tecido todo aí, desse tecido adiposo todo que vocês estão vendo. Mas o que que é isso que eu vejo? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Hum, deixa eu ver, só deixa eu ver se eu pego a canetinha aqui para mostrar para vocês. Vocês não veem meu mouse, tá? Vocês conseguem ver a canetinha aqui? Aqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo, gente, é a fáscia profunda, tá? Isso aqui é a fáscia profunda, que também vai ser lesionado muitas vezes. E aí, ó, aqui a gente teve uma interrupção. Então, a gente tem aqui os vasos, ó, que ligam esse tecido a esse tecido de baixo. Só ver alguém que me respondeu sim. Obrigada, Roseli. Tá? Ó, eu tenho os vasos linfáticos que passavam por dentro do tecido adiposo, perfuravam essa fáscia e me ligavam à parte muscular. Isso aqui está interrompido. Como que eu vou drenar? Tá? Então, esses questionamentos que a gente faz atualmente, para a gente poder entender o processo. Então, até aqui, a cirurgia plástica mais antiga era isso, né? Eu tirava essa gordura, fechava e acabou. Que não é o que eu tenho hoje, tá? Depois eu tenho o reposicionamento umbilical, né? E a sutura suprapúbica, e aí eu estou com a minha paciente pronta para eu poder trabalhar, tá? Então aqui a gente está vendo aí a transposição e fixação do umbigo, e a partir dali eles vão puxar o tecido de baixo e de cima para fazer a sutura. Eu preciso ter ideia do que é isso aqui, do que é essa lesão. Só que a gente também tem a parte muscular. Então, por exemplo, numa gluteoplastia, dependendo da técnica, nós vamos ter o corte do músculo para a inserção da prótese. Então, eu tenho lesão no músculo também. E depois disso, eu tenho, então, a cirurgia de retirada ou de remodelação de costelas, tá? Na retirada, a paciente vai ficar com essa cicatriz que vocês estão vendo aí. Na remodelação, é uma cicatriz um pouco menor, mas ela vai ficar. E aqui vocês estão vendo a marcação das costelas que foram retiradas, tá? Então, nós estamos falando agora de planos diferenciados de atuação de tecido. E aí, o que que muda no fim das contas? O plano de atuação. Então, a gente saiu de um pós-operatório, onde nós trabalhávamos pele e tecido adiposo, para um pós-operatório que tem intervenção muscular e osso, o que aumenta a nossa responsabilidade e a necessidade de conhecimento. E além disso aqui, dessa bagunça toda aqui, a gente ainda tem associação com as tecnologias, com as energias externas. E essas energias externas, elas nos trazem o quê? Uma lesão térmica. Só desliga o microfone. Fabiana, essa aula não é para te dar protocolo, tá? É para te raciocinar tudo que vai ter de possibilidades na formação que tu pode vir a fazer.
Então, eu além da lesão, aqui, ó, da lesão de pele e tecido adiposo, eu começo a ter lesão em músculo e osso. Eu tenho lesões muito mais profundas. Eu tenho que ter muito mais conhecimento anatômico e fisiológico. Além disso, se essa paciente fez uso de tecnologia externa, energia externa, que é como a gente chama, vocês dão nome de aparelho, tá? Renuvium, Body Tight, Face Tight, Retraction, Argon. O nome disso é energia externa. Isso é uma associação à cirurgia. Tá? E essa associação ela causa uma lesão térmica, porque todos esses aparelhos usam algum tipo de energia, alguns jato de plasma, alguns radiofrequência, tá? Que faz uma lesão térmica, uma queimadura do tecido. Então, antes, aqui, ó, nesses 3 primeiros quadrados, tá? O que nós tínhamos? Um cara que se acidentou de carro e se quebrou todo, multifraturas, tá? Aqui a gente tem o cara que se quebrou todo e o carro ainda pegou fogo. Então, o meu olhar para o paciente que faz duas cirurgias, dois recursos, a cirurgia plástica e mais o uso da energia externa, é de que eu tenho que ter dois cuidados: o cuidado térmico e o cuidado que a gente já tinha antes. Ok? É isso que vai mudando. Por isso que a gente fala em pós-operatório estratégico funcional, tá? Tem que ter uma estratégia de ação do que faz energia externa e do que não faz. E a gente tem o que faz uso da energia externa com a pele íntegra e o que faz uso da energia externa com lesão de pele, que é o caso do Morpheus. Porque o Morpheus, desculpa, é um microagulhamento com radiofrequência. Bom? Então, são coisas, abordagens diferentes. Vocês não podem chegar num paciente que está com a pele toda furada e colocar um tape em cima dessa pele toda furada. Por quê? Porque tu não tem uma cola acrílica estéril, tu não sabe quanto de lesão na epiderme, para dentro da epiderme, essa cola acrílica pode fazer. Não existe estudo sobre isso. Ah, mas eu uso e nunca deu nada. Continua usando, nunca deu nada. Deus ajude que nunca dê. Porque o dia que der, tu vai parar na cadeia. É simples assim. Porque são 6, 7 processos que tu responde. Tá? É essa preocupação que eu tenho com vocês. Eu tenho que cuidar, eu penso em zelar com a carreira de vocês do mesmo jeito que eu zelo com a minha, né? Então, tudo que eu falo para vocês, que eu sou, que eu fiz, que eu tenho formação, eu provo. Eu não preciso fugir da rede social. Eu tenho como provar que eu sou acadêmica de farmácia, que eu já me formei em fisioterapia, tenho CREFITO, que eu fiz estética, que eu fiz educação física, eu tenho CREF, que eu tenho as pós-graduações que eu tenho o mestrado que eu tenho. Então, é essa preocupação de que vocês estejam cerceados e cercados por segurança e legitimidade que é importante, né? Porque ninguém quer abrir uma clínica para fechar porque está mentindo nas redes sociais e foi pego mentindo. Vocês querem lá matar o paciente com pirindifenol e aparecer como blogueira? Ninguém quer isso, né? Então a gente não se coloca na posição de que isso aconteça. Ah, mas daí gente, cada um com a sua ética, cada um com o seu caráter, cada um com a sua moral, entendeu? Mas não é a melhor forma de se conduzir uma carreira, porque é uma carreira longeva, tá? Quem é esteticista pode ser esteticista há muitos anos, quem é fisioterapeuta pode ser fisioterapeuta há muitos anos, quem é biomédico, enfermeiro, pode ser por muitos anos, 20, 30, 40 anos trabalhando, tá? Porque quem gosta do que faz não está preocupado com a aposentadoria, está preocupado com a sua realização pessoal e com o sucesso. E o que é sucesso? O que diz a primeira-dama Obama, é a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Isso é sucesso.
Todo o resto é ostentação. Todo o resto é ostentar. O sucesso é a diferença que tu faz. Tu faz diferença na vida das pessoas? Tu transforma a vida das pessoas melhor de alguma maneira? Seja do teu filho, marido, vizinho, amigo, parente, alunos, pacientes, tu faz? Se tu não faz, tu tá passando pela terra sem cumprir com o teu papel. Vai voltar várias vezes, provavelmente. Tá? Então, a gente entra nos exercícios de alongamento. Então, hoje a gente sabe a importância dos exercícios, principalmente nas cirurgias de definição. Por quê? Porque ele vai ajudar a não ocorrer aderências. A ideia da marcação não é gerar aderência, tá? Então, os exercícios de alongamento já começam ali 24 horas depois, e eles são bastante importantes. E para a gente fazer exercícios de alongamento, é importante que a gente conheça anatomia e biomecânica muscular. Então, para eu entender que músculos aquela área usa, quais músculos estão ali, como que eles se movimentam, que movimentos eles fazem, para que eu possa fazer um alongamento muscular desse paciente dentro da limitação que ele tem dentro desse processo cirúrgico, tá? Então, esse paciente precisa poder levantar o braço, esse paciente precisa poder passar uma escova no cabelo, porque nem todo paciente tem família e nem todo paciente terá uma enfermeira para cuidar dele. É esse olhar que a gente tem que ter, tá? Bom, exercícios respiratórios, sim, eu já falei para vocês que lá na década de 90 a gente já fazia exercício respiratório com o paciente. É óbvio que aqui eu não vou colocar o saco de 5 quilos de arroz. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é fazer com que o paciente trabalhe os movimentos de respiração, de expansão pulmonar e de movimentação diafragmática. Por quê? Porque ele fica com a respiração restrita devido à malha compressiva e às placas. Então, é importante que a gente auxilie ele nesse processo de expansão, tá? Por quê? Porque quanto melhor a respiração dele, mais oxigenação, mais nutrição. Tem outro problema, gente. A paciente, ela vai ter uma depresinha, uma boa parte dos pacientes tem uma depresinha imediata à cirurgia, porque ela está com dor, por que que eu fui inventar, porque não está ficando como eu queria, porque não era esse tamanho de peito, eu queria maior, eu queria menor, tá? Então, esse tipo de coisa, quando a gente faz aí 3 respirações profundas, tá? A gente mexe com o sistema parasimpático e isso faz com que o meu cérebro mude o meu foco de pensamento. Eu saio dessa bad vibe aí, dessa vibe ruim, para uma coisa é, é, mais de vibração mais alta, tá? Então, assim, toda vez que vocês, isso serve para vocês, tá? Tá pensando coisa ruim, não vou conseguir pagar as contas, porque nada tá dando certo, porque respira, respira, faz 3 inspirações e expirações amplas, que vocês vão ver que a vibração cerebral de vocês vai mudar, tá? E aqui nesse caso a mesma coisa, além da gente ter os benefícios fisiológicos, a gente tem esses benefícios emocionais, tá bom? Vamos adiante. Tá tudo bem para vocês? Lembra que isso aqui não é uma aula de receita de bolo, tá? É um en passant de tudo que a gente tem dentro do curso. O que mais mudou, tá? O que mudou é que a gente hoje tem um outro olhar para a eletroterapia, né? Então, a gente não aboliu a eletroterapia, mas a gente realocou ela dentro dos tempos e dos prazos adequados do processo de reparo tecidual com os conhecimentos que a gente tem.
hoje que são diferentes do que a gente tinha na década de 90. Então, a gente hoje tem mais tecnologia, hoje a gente já conhece muito mais os efeitos fisiológicos de cada tecnologia, e aí a gente realoca esses recursos, né, de uma maneira muito mais fisiológica e de uma maneira que nos ajuda, e por isso eu fiz questão de pôr eletroterapia no curso, e não é parâmetro de aparelho, mas é a compreensão do que ela é e do que ela faz, cada uma das tecnologias, para que eu saiba quando usar. Então, o que, que eu tenho que pensar na eletroterapia hoje? Qual é o meu primeiro raciocínio, tá? Essa tecnologia, ela vai gerar calor, porque eu já estou com essa paciente no processo inflamatório. É bom para essa paciente eu colocar mais calor nela? Nunca é bom, né? Então, assim, essa tecnologia gera calor? Se ela gera calor, em que fase eu vou colocar? Essa tecnologia, ela gera mobilização de tecido, eu arrasto, manipulo, mobilizando o tecido? Posso mobilizar tecido nessa fase que eu tô ou não posso? Tá? E são essas perguntas que a gente tem que se fazer. E para isso a gente tem que conhecer a eletroterapia. Se a gente não conhece a eletroterapia, se a gente é um mero operador de aparelho, eu aperto o botão, boto watts, boto não sei o quê e boto para ligar. Se é isso que eu sei fazer, eu não entendo de eletroterapia. Eu entendo de ligar e desligar aparelho e esfregar aparelho. Esse é o conceito que eu tenho, tá? Então eu preciso entender que tem gente que vira para mim e diz assim, ó, eu uso ultrassom há 20 anos, até hoje eu não sei a diferença entre contínuo e pulsado. Faz 20 anos que pelo menos 50% dos pacientes dela não tiveram resultado. Por quê? Porque ela errou, né? Então, se esse recurso não gera, se esse recurso gera calor, ele não pode ser usado na fase inicial do processo, que é a parte inflamatória, hemostasia inflamatória. Por quê? Porque ele vai exacerbar o calor ali, aumentar ainda mais. Já aqui a gente descarta o uso do ultrassom, o uso da radiofrequência, pelo menos nos primeiros 10 dias, dependendo da evolução do paciente. Isso é raciocinar, entendeu, gente? Por isso que hoje a gente fala no quê? Fala no uso da fotobiomodulação, porque o nome já diz, biomodula, vai tirar se tiver de mais e vai fazer vir se tiver de menos. Isso é a modulação, tá? Microcorrente posso usar? Pode, deve. Porque gera calor? Não, não gera. Se a tua microcorrente gera calor, ela é uma microgalvânica, então ela já não é uma microcorrente. É a primeira coisa que eu tenho que saber, tá? Então, é isso que a gente fala no curso sobre eletroterapia. Existe algum equipamento que eu possa estar usando? Claro que existe. Existem vários equipamentos que você pode usar. Por exemplo, a microcorrente que eu acabei de falar. O que ela vai fazer? Ela estimula os fibroblastos de forma a absorver mais nutriente. Ela vai melhorar os fibrócitos que estão lá desmaiados dentro desse tecido. Vai fazer com que eles voltem a produzir colágeno. A gente tem o ILIB, a gente tem os lasers de baixa potência, a gente tem os LEDs. São todos equipamentos que eu posso usar desde o primeiro dia, inclusive dentro do centro cirúrgico durante cirurgia. Eu posso usar um ILIB. Tá? Então, assim, mas para isso eu preciso conhecer o recurso que eu quero usar e não saber operar o recurso que eu quero usar. Nós temos hoje as cirurgias de definição, né? Então, a gente tem as alta e média definição. O que eu tenho que entender? Que são cirurgias diferenciadas, elas mudam a conduta? Mudam, tá? Por exemplo, nas cirurgias de definição,
a gente deve utilizar correntes excitomotoras a partir de 30 a 45 dias, ou equipamento de campo eletromagnético. Para quê? Para estimular a produção de músculo, para estimular a hipertrofia muscular, porque o paciente veio buscar definição, coisa que eu não vou usar nas pacientes, por exemplo, que fizeram uma cirurgia de suave definição. Tá? Então, entra aqui mais um recurso. Opa, pesou o dedo. Depois, quando eu estou na fase proliferativa e maturacional, alguns pacientes, vejam bem, alguns pacientes podem receber ultrassom em radiofrequência com temperaturas abaixo de 36 graus por pouquíssimos minutos, ali, 2, 3, 4 minutos. Para quê? Para fazer um amolecimento daquele edema túrgido e facilitar a mobilização tecidual, que nós já vamos falar nela, cujo objetivo é não permitir fibroses e aderências. Tá? E a mobilização deve seguir o quê? Parâmetros que não provoquem mecanotransdução. Então, aquela coisa de várias repetições, insistências, não se faz. Não se faz, isso vai gerar mecanotransdução. O trabalho é outro. Tem outro olhar o trabalho. Tem um olhar fisiológico diferente. Tá? Cirurgia que usam energias externas. Então, as energias externas, qual é a função dela? Estimular colágeno para evitar a flacidez pós-cirúrgica. Os resultados desses aparelhos estão descritos pelos fabricantes de 6 a 8 meses para aparecer. Ou seja, eu só vou pensar em trabalhar alguma coisa de radiofrequência nesse paciente depois de 6, 8 meses, porque senão eu vou sobrepor estímulos. E sobrepondo estímulos, eu vou gerar exacerbação, e gerando exacerbação, eu vou acabar gerando fibrose. O que eu posso usar nesse paciente que vai ajudar a acelerar esse processo? Microcorrente. Então, é isso que é o raciocínio, é eu conhecer cada uma das coisas. E aí, qual é o inimigo invisível que a gente tem? Fazer o trabalho baseado no achismo, no me disseram, tá? Querer apresentar resultado nas 10 sessões ou 12 sessões. Achar que é um pacote fechado, que aquilo que tu vendeu tu tem que fazer. Tu não olha como a paciente está evoluindo, tu simplesmente faz. Tá? E isso vai fazer com que eu tenha o quê? Mais complicações do que benefício. E as grandes complicações, gente, o que acontece? Elas ocorrem depois que a paciente sai da nossa mão. A fibrose, muitas vezes, vai aparecer com 90 dias, 120 dias, se ela foi mal trabalhada. E aí essa paciente vai estar com esse quadro de fibrose, ela não vai voltar em você para reclamar. Ela vai procurar uma outra profissional, vai chegar lá e vai dizer que tu não soube fazer o pós-operatório, que tu ficou daquele jeito. A outra profissional, para ganhar essa cliente, na maior parte das vezes, vai dizer que realmente tu não sabia o que estava fazendo, que não podia usar isso, não podia usar aquilo, que devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Vai meter o pau em ti e vai dizer que vai consertar. Esse é o mercado que a gente tem. Vocês veem isso ser postado no Instagram várias vezes. Paciente chegou para a gente depois de ter feito pós-operatório em outro local ou com outra profissional desse jeito e nós resolvemos e ficou desse jeito. Desnecessário. Eu posso simplesmente chegar, peguei a paciente assim, entreguei a paciente assim, se eu gosto de pôr antes e depois nas redes sociais. Tá? Para quem gosta. Não preciso dizer, ela passou por outra antes que deixou ela toda assim, toda assada. Isso não me engrandece, tá?
Então, vai por aí. E aí a gente tem também como estratégia de trabalho dentro do pós-operatório a dermomobilização. E por que não é liberação miofascial? Porque o nome já diz, liberação miofascial é músculo. E nós não vamos liberar músculo de ninguém no pós-operatório. O nosso trabalho está relacionado à parte de derme e fáscia. Fáscia superficial que estava ali, que ficou na derme, que sobrou da tecido adiposo, tá? E essa foi removido, se ficou um pouco a gente vai ter, se não foi removido, essa derme vai estar quase encostada na fáscia profunda. Então é lá que eu vou trabalhar. Se foi uma lipo de suave definição, muitas vezes a face superficial está presente ainda. Então, a gente vai trabalhar ali. E aí, a gente pode fazer com forma instrumental, vocês estão vendo os nossos instrumentos aqui, ou de forma manual. A gente sempre começa pela manipulação manual, tá? Claro que isso aqui não é num pós-imediato, óbvio, tá? E aí, a gente aprende quais são as técnicas para cada fase que a gente tem de pós-operatório, ou a gente pode fazer de forma instrumental, tá? Então, é um recurso que eu vou ter para usar no meu processo de pós-operatório. Mas eu tenho que saber o quê? Em que fase fazer, como fazer, com que pressão fazer, para não fazer besteira. E por fim, vamos falar aí da drenagem linfática manual, né? Que cada um de nós tem a sua técnica, a sua forma de fazer, e não, isso não é um problema, ok, gente? Porque não existe uma regra que tem que ser essa, tem que ser aquela, tem que ser aquela outra, tem que ser aquela que obedeça os princípios fisiológicos da drenagem de um pós-operatório, né? Então, eu vou ter que entender qual é o sentido, entender qual é a pressão, entender qual é a alteração de rota, porque ali houve uma mudança de tecido e uma alteração de rota, entender quando que eu tenho o sistema linfático íntegro para já fazer a drenagem, tá? Então, se o meu movimento é um pouco diferente desse, é para lá, é para cá, não vai fazer muita diferença, desde que eu tenha um toque suave, contínuo, constante, direcionado e os princípios básicos da drenagem, ok? Ah, mas eu não faço assim, tá tudo bem. Talvez você faça diferente, faça certo. A questão aqui não é definir que tem que ser desse jeito, não é criticar. Ai, mas eu uso Leduc, eu uso Vô. Só lembre-se que essas técnicas, elas não foram criadas para drenagem pós-operatória, tá? Opa! E aí, por último, eu deixei um pouco mais de taping aqui para a gente fazer, para a gente ver. E esses são os vídeos que vocês terão no curso, né? Que são os vídeos das colocações, com as explicações de cada uma das colocações. E aí vocês conseguem acompanhar cada uma das colocações enquanto eu vou explicando o porquê e como é colocado. Vocês às vezes têm uma grande curiosidade de como que vai ser colocado, como que é a aula. Então, esses são os vídeos de colocação do taping, além da gente ter o book do aluno que tem as fotos, as imagens. Tá? Uma outra aula que nós temos que é muito importante dentro do curso é a aula de anestesia. Então, nós temos uma aula sobre os tipos de substâncias, os tipos de anestésicos e as reações que eles dão no corpo, porque na maior parte das vezes a paciente e as profissionais vêm com o papinho da alergia, adoram dizer que a paciente é alérgica, quando na verdade a paciente teve uma reação da anestesia
e por cima estava o tape. Então, a gente tem uma aula que explica muito sobre essa questão da anestesia. E aí, o que é bacana no POEF? O POEF é um curso vivo, como eu chamo. Ele é um curso de acesso é, vitalício, ou seja, enquanto a Hotmart estiver no ar, vocês terão acesso a esse curso e tudo que eu coloco lá, todos os artigos que eu vou subindo, todas as aulas novas que eu vou colocando, e vocês podem sugerir. Então, agora eu estou subindo 3 aulas que foram sugestões das alunas, tá? Então, a gente agora, até o final de novembro, sobe a aula de termografia, que na verdade não será aula, será um mini curso. Por quê? Porque a termografia é uma estratégia de avaliação de diagnóstico para que a gente faça o uso do taping tanto no trans quanto no pós-operatório. Então, quem pode fazer esse investimento de ter uma câmera termográfica, pelo menos vai ter as noções básicas de como se utiliza esse recurso, tá? E saber como interpretar os resultados que consegue. Se vai pôr, não vai pôr tape, tá? Porque o objetivo da termografia é exatamente esse, é nos dar um diagnóstico de como está esse tecido lá embaixo, né? E aí, sabendo como que está lá embaixo, eu vou saber o que eu posso fazer aqui em cima, porque eu não tenho o olho do super-homem, que é de raio-x. Então, essa é a aula que está subindo agora em novembro, né? Eu estou finalizando ela. Depois, nós temos uma outra aula subindo na primeira quinzena de dezembro, que é a aula de ozonioterapia. Então, os conceitos básicos da ozonioterapia vão subir. Então, até o dia 15 de dezembro, ele sobe. E a última aula que eu coloco no ano, na segunda quinzena de dezembro, então, é a aula de feridas, que deve subir aí até o dia 31 de dezembro para vocês, uma aula sobre feridas, né? E aí, às vezes vocês vão me pedindo, por exemplo, eu agora vou modificar a aula da drenagem. A aula da drenagem a gente já está gravando outras aulas para entregar para vocês. E aí eu vou sempre acrescentando conteúdo, artigos, para que vocês possam estudar. Essa é a grande sacada que a gente tem do POEF. Ele, para mim, ele é um curso vivo, ele é um filho que está crescendo e eu faço questão que cresça de uma maneira bem saudável. Normalmente eu coloco para vocês os artigos, tá? A gente tem mais de 100 artigos colocados lá para vocês, inclusive os meus. Então, para quem não sabe, eu já escrevi 2 artigos sobre taping, um sobre a questão mecânica e um sobre o uso na celulite. Vai para publicação mais 3, 2 que são relacionados ainda à questão da propriedade do material, porque as pessoas não sabem o que é o material, mas querem aplicar e querem inventar mecanismo e querem achar coisa, e um sobre cirurgia plástica mesmo, transoperatório e tecido humano. Então, eu procuro estar sempre colocando lá dentro para vocês o que tem de artigo, o que eu consigo de artigo, o que pode enriquecer o trabalho de cada um. Esses artigos vocês fazem download, então vocês baixam para vocês, né? E criam uma pasta só de artigos, como eu tenho, assim como as apostilas do curso, que vocês podem baixar e fazer esse processo de ter o material para colocar na ordem que vocês querem ou na ordem que vocês mais usam e ter esse material para estudar, riscar, fazer anotações, tá? Então, esse é o POEF, é o pós-operatório estratégico funcional, que, como eu disse desde o início, ele entrega para vocês um grande volume de informações, não é curso de receita de bolo, porque quem dá receita de bolo é a dona Benta. Eu não acredito na receita de bolo, partindo do princípio que eu tenho pessoas. Posso estar usando 2 na mesma sessão, tu pode usar até mais que 2, depende qual é teu objetivo e para quê.
tá? Opa! Aí o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que se eu sei o que faz eletroterapia, se eu sei o que faz o taping, eu posso usar eletroterapia sobre o tape? Não, tá? Porque eu sei que o tape não deixa passar e eu sei que o laser, o LED não passam sobre a fita de tape. Então, qual é a justificativa que a gente tem visto o povo usar laser em cima de tape? LED em cima de tape? Não existe. É me engana que eu gosto. Ultrassom por cima do tape, radiofrequência por cima do tape. Para quê? Né? Então, assim, tu vai usar duas eletroterapias numa mesma sessão, para quê? O que você quer fazer? A primeira pergunta que você tem que responder é essa. O que você quer fazer? Tá? Qual é o teu objetivo usar aquilo ali? A gente pode ter paciente que a gente não use nada, a não ser a drenagem, como em 1990. A gente pode ter paciente que a gente vai ter que usar tudo. Essa é a grande questão. Não existe receita de bolo em pós-operatório. Aliás, na estética não existe receita de bolo para nada. Porque as idades são diferentes, as etnias são diferentes, o fototipo é diferente, a espessura da pele é diferente, a cirurgia que fez é diferente, o tipo de assistência para fazer a cirurgia é diferente, o uso da energia externa é diferente. Se tu usou um Morpheus, não é a mesma coisa que quem usou um Body Tight. Então, não tem como ser igual o pós-operatório para todo mundo. É querer encaixar as pessoas em formas que as quais elas não pertencem. Então, o que que a gente trouxe hoje para vocês aí na Black Friday, tá? Para quem não sabe, esse é um curso que ele custa R$ 4.600, é o preço normal dele, se não me engano. E aí nós trouxemos ele por 12 de R$ 168. Ou seja, tranquilinho, 12 de 168, todo mundo consegue pagar. É quase o que a gente gasta em cervejinha e Red Bull, tá? Dá para fazer bem tranquilo. 1.680 à vista. Tem bônus? Tem bônus. Qual é o bônus? Para quem comprar até as 12 horas de amanhã, vocês ganham o e-book do Delet. Mas eu vou dar um outro bônus para vocês. Aproveitar que a Mabel não está por aqui, vou dar um outro bônus para vocês. Para quem comprar na primeira hora agora, assim que eu acabar a live, dentro da primeira hora, eu vou dar o curso de gestante, tá? Então, vocês vão pagar 1.680, na verdade, por dois cursos. O curso de pós-operatório estratégico funcional e o curso de gestante. Além disso, ainda ganham um e-book. Quem não comprar dentro dessa primeira uma hora e decidir comprar amanhã, vai ganhar o e-book do Delete Tape. Quem que tá falando comigo? Deixa eu ver aqui. Ai, Mabel, tu tava aí. Fudeu. Deixa eu responder aqui a Roseli. Peraí. Enquanto vocês vão aí abrindo o aplicativo do banco e entrando no link que está lá na bio do Instagram, vocês já vão comprando para ganhar o bônus. Deixa eu ver o que está aqui. Edema endurecido. Sim, edema endurecido, tu pode fazer uns 3 minutinhos de ultrassom, uns 3 minutinhos de rádio, ou botar uma manta térmica por uns 3 minutinhos rápido ali, porque a parte sensorial dela está afetada. E daí tu vai fazer a mobilização, tá? Essa mobilização vai ser manual. E tu pode estar usando ao mesmo tempo o ILIB nela. Não tem problema nenhum. Ou tu pode, depois de fazer essa mobilização, usar uma microcorrente. Não tem problema nenhum, tá? Então, 5 mensagens novas, peraí. Já fiz. Estou feliz demais. Roseli já comprou? Aí, ó, a Mabel já botou o link para quem quer ganhar dois cursos, ó. Te amo. Ah, é que eu sempre faço umas presepadas fugida da Mabel. A Mabel, ela manda os scripts para mim, sabe? Da data, fala isso, fala aquilo, tá? E daí eu faço uma baderna aqui. Sempre ela me puxa as orelhas depois. Mas é um volume de informações que nenhum outro curso no país dá para vocês, tá? Eu tenho a mais plena certeza disso.
E é um volume, nunca obedeça, e é um volume de informações úteis, tá? Não é um volume de informação inútil, é um volume de informação para quem quer ser diferenciado. Vocês olham todos os dias no meu Instagram eu repostando os resultados dos meus alunos. Os meus alunos trabalhando, a gente tem relatos de alunos que compraram casa depois que fizeram o DELET, que compraram a caminhonete dos sonhos, uma menina de Goiás, tá? Que atendem 2, 3 médicos que queriam muito atender no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? E a compreensão de posicionamento, gente, porque tem um módulo de como vocês vão se vender, como vocês vão entregar o portfólio de vocês. Não é com foto de antes e depois. Não é. Tá? A foto de antes e depois não é portfólio. Porque não é real. A paciente não vai ficar daquele jeito, porque a gente não sabe como é que ela vai ficar. Bom, então eu, do meu ponto de vista, realmente não dá para a gente pensar nesse tipo de divulgação, tá bom? E eu acho que o respeito ao profissional é como eu gostaria, por mais que eu autorize o uso da imagem, eu não gostaria de ver meu corpo no Instagram de ninguém. Ah, mas tu quer usar aqui dentro do consultório, mostrar, virar a tela do teu computador para o paciente ver uma coisa, jogar lá no Instagram é outra, tá? Então, assim, ó, aproveitem, tá? Não vai ter isso de novo, eu não faço 2 vezes o mesmo tipo de coisa. Vocês estão recebendo 60% de desconto nesse curso, e eu nunca fiz isso, quando eu fiz meu aniversário, fiz 60 anos, eu fiz isso e estou fazendo agora na Black Friday. E aí, acabou. Então, assim, ó, quem quer fazer o curso, aproveite, é um baita de um desconto, é desconto de Black Friday de verdade, não é Black Fraud, tá? E além disso, vocês ainda têm os bônus, tá? O procedimento no paciente com cola cirúrgica. O que que tem, Ivone? O procedimento no paciente com cola cirúrgica. Não muda nada, nem no teu nível. Lá foi a idade de cada um. Ah, é verdade. Foi isso mesmo, né? A gente deu para a idade de cada um. Os mais velhos ganharam mais desconto e os mais novos ganharam menos desconto. Foi isso mesmo, tá? Mas aproveitem, gente, porque assim, é isso que eu digo, não vai ter presente de Natal, não vai ter nenhuma promo de Natal. Já fizemos promo de Black Friday, já estamos possibilitando e dando acesso a vocês ao conhecimento, à informação para gerar conhecimento, tá? E no mês de novembro. Então, vocês têm aí até as 23h12 para ganhar o curso de gestante junto com o PUEF e o e-book, até amanhã, meio-dia, para ganhar só o e-book. No banho e higienização. O processo da cola, Ivone, ela ser. Ela vai tomar o banho e vai secar a cola com toalha. E acabou. Tu não mexe mais. A cola, ela é um impermeabilizante sobre a cicatriz, tá? Só isso. O que ela não pode é ficar puxando. Fibrose tardia, fibrose tardia, dermomobilização, taping, tá? E alguns recursos de eletro. Ah, tu já fez o Delete, Rose? Que bom, tu vai rever lá bastante coisa da base para poder ficar craca, tá? Vai ficar craca, tá? Aí eu vou te perguntar, eu dou ou não dou assistência? Vamos lá. Já vamos falar a verdade aqui para todo mundo. Muita. E a Cássia? A Cássia está nos Estados Unidos, tá, gente? Pagamento no Pix tem mais 10% de desconto. Me chama. Ai, a Mabel agora. Aí, ó, viu? Só porque eu dei o gestante, ela resolveu dar mais alguma coisa para não ficar por baixo. Essa guria é triste, tá? Então, assim, gente, eu sempre tô. Ah, tu também é querida, né? Eu tô sempre disponível para vocês. Vocês têm o meu WhatsApp pessoal,
tá? Se muitas vezes eu não respondo lá na Hotmart ou não respondo no celular, é porque na correria eu não vi, me chama no pessoal e fala comigo, vai ficar orgulhosa de mim. Eu também acho, já tô, só de ver esse interesse já tô. Tá? Eu sempre procuro dar para vocês o máximo de assistência, gente. Eu sei o quanto vocês precisam e querem, sabe? Então a gente procura. Antes de eu ser sua aluna, já me deu assistência. Eu não regulo conhecimento, tá? Mas eu sempre que eu posso, eu ajudo. Isso é meu, não adianta, tá? As pessoas não conseguem tirar isso de mim. Muita gente reclama, assim, sabe? Fala que eu sou muito trouxa, que eu sou muito idiota, que eu entrego demais. Principalmente outros professores que têm curso, eles falam, Dada, tu dá demais, tu dá muito material, tu entrega artigo que é caro. Melhor que isso, somente a mentoria presencial aqui. Muito em breve aí, Cássia. Meu, já estou de visto, Cássia. Preciso usar meu visto. O curso mudou minha vida e agregou muito nos atendimentos. Fico feliz, Francis, de ver isso. Tá? É que ele é, na verdade, um curso muito completo que abre a cabeça de vocês para muitas possibilidades de atendimento, para não ficar aquela coisa assim, ó, sabe? Ah, eu não vou atender porque eu não tenho ultrassom. Ah, eu não vou atender porque eu não tenho LIB. Gente, se tu não tem, tem outras alternativas. Desde que eu conheça essas alternativas, eu as tenho, posso usar. Então, é isso que vocês têm que pensar, tá? E aí, assim, 12 parcelas de 168, se a gente for multiplicar aí, a gente vai ver que dá o quê? 40 pila por semana? R$ 42 por semana, né? Então, assim, uma partezinha de um atendimento por semana. Então, é um valor acessível, é um valor fácil de todo mundo usar. Vai dar aí o quê? Vai dar 3 pila por dia, R$ 3 por dia. É isso? Não, R$ 6 por dia, né? Então, 5 e uns quebradinhos. Então, assim, eu acho que é um investimento que vale a pena para o volume de informação que vocês vão ter e a quantidade de material que vocês vão ter para estudar e para crescer profissionalmente nessa curva de